Olá, tudo bem com você? Tá pensando em ser conselheiro tutelar em 2023? Já ouviu falar que está ocorrendo em todo o Brasil o processo de escolha para conselheiros tutelares, inclusive aí na sua cidade? O que precisa ser, né? O que precisa ter? Qual o conhecimento? Qual a formação? Estamos aqui reunidos, né, para deixar claro para você algumas coisas sobre o conselho tutelar e sobre esse processo de escolha. Exatamente, é um processo de escolha que começa já por esse mês de abril, onde acontecem as inscrições, posteriormente existe a aplicação de uma prova, a maioria, praticamente todos os municípios aplicam uma prova, e você está pensando em ser candidato, está se preparando, já está estudando para poder participar desse processo de escolha? Eu me chamo Everton Streit, eu sou ex-conselheiro tutelar por 3 mandatos na cidade de Três Coroas, Rio Grande do Sul, e o meu amigo Jean aí também, que está participando com a gente, vai se apresentar um pouco também nesse podcast informativo que tem o objetivo de informar a comunidade. É isso aí, eu sou Jean Carlos, então também ex-conselheiro tutelar, né? Hoje sou vice-presidente da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares e a gente trabalha aí na assessoria, né, de municípios e de conselhos tutelares para gerar conhecimento, para auxiliar tanto no processo de escolha quanto também no andamento do trabalho do dia a dia do conselho tutelar, né? E quando nós lançamos então o curso, né, Everton, o curso preparatório para conselheiro tutelar, foi que surgiram dúvidas e por isso que nós nos reunimos aqui para tirar essas dúvidas, falar um pouco sobre esse processo, que às vezes parece tão difícil, né, tão complicado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Exatamente, a gente teve esse desafio no ano de 2023, estamos muito felizes com o resultado. A gente tem hoje municípios que estão nos pedindo, nos solicitando um auxílio no processo de escolha, usando todo aquele know-how, aquele conhecimento que a gente tem na experiência de 3 mandatos como conselheiros tutelares. E aí, então, a gente também viu a necessidade que falta realmente hoje uma oportunidade de capacitação, principalmente para quem vai concorrer. Alguns municípios, eles oferecem essa capacitação para os candidatos, outros municípios não oferecem. E como tem uma exigência de uma prova para poder participar, que é uma eleição diferente, não é como uma eleição para vereador, o candidato ele precisa ter o conhecimento do estatuto, passar por essa prova, ter um mínimo de acerto nessa prova. Então, consequentemente, as pessoas elas precisam estar preparadas. E por isso, quando a gente lançou a ideia de fazer uma capacitação, a gente percebeu realmente aí algumas dúvidas, pessoas que estão interessadas e gostariam de ter mais informações. E aí, Gê, eu te pergunto, o que precisa, né? Vou começar aí perguntando para ti, o que precisa para ser conselheiro tutelar, Gê? Bom, falando, quero convidar você que está chegando por aí, que vai ao longo desse podcast, né, ter acesso a esse conteúdo. Fica até o final, nós vamos falar um pouco sobre o nosso curso, né, que é um curso que vai acontecer aqui na região do Vale do Paranhana, mas que pode agregar pessoas de qualquer cidade, né? Então fica ligado aí no final, nós vamos estar passando todas as informações, né? Um curso super acessível, é realmente uma oportunidade que nós estamos dando para que quem de fato quer ser conselheiro tutelar possa se capacitar, né, de uma forma muito tranquila. Bom, a nível federal acontece, então a nível nacional acontece o processo de escolha, né, ele tem data unificada, né, acontece agora em todos os municípios, deve acontecer por lei no ano de 2023, para mandato, né, a partir de 2024. Requisitos, então, para ser conselheiro tutelar. Nós vamos ter, na legislação federal, requisitos básicos, né, que é maioridade de 21 anos, né, e também idoneidade moral, que ou seja, você não pode ter um processo, né, tem que ter ali, comprovar que você tem o seu nome perante a justiça limpo. E a lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela estabelece ao município a autoridade de colocar alguns outros requisitos que sejam coerentes com a localidade, né? Então tem um município, por exemplo, que vai requerer
que a pessoa tenha 2 anos de experiência com criança e adolescente, né? E aí muda muito. Então, o que você precisa saber? Você aí no seu município, você precisa tomar conhecimento do edital, né? O edital que, por uma resolução, por uma orientação do CONANDA, já deve estar rodando, né? Alguns municípios ainda não lançaram, mas já deveria estar rodando, porque essa orientação ela diz que o município precisa lançar esse edital 6 meses antes da eleição, né? Alguns municípios acabaram atrasando, não lançaram ainda, mas você que quer ser candidato, o passo inicial, então, para ser conselheiro tutelar, eu diria, para concorrer, né, para ser candidato, é buscar conhecer o edital que fala sobre o seu processo de escolha, o processo de escolha no seu município. Acho que isso é básico. E na verdade o edital ele pode ser pesquisado no site. As prefeituras elas colocam essa informação no site. Então é muito importante que as pessoas ou então liguem para a prefeitura do seu município, ou então pesquisem no site da prefeitura, onde tem alguns municípios. Eu vi até, que eu pesquisei assim, algumas prefeituras, já está lá na inicial do site, até uma informação. É bom isso, os municípios colocando já na inicial, é um card, uma chamada de atenção que está aberto o processo de escolha. Então, alguns municípios também divulgando nas mídias. Então, é muito importante que você procure ou o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do seu município, ou então entre em contato com a prefeitura, que eles vão te dar o caminho certo para você buscar esse edital, porque é importante, sim, como tu comentou, ler esse edital, ver quais são os requisitos que tem no seu município. Então, como eu disse antes, a maioria dos municípios aplicam uma prova. Então aí você precisa saber também o conteúdo, que é praticamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí estudar, pegar o Estatuto, começar a ler os artigos, principalmente das atribuições do Conselho Tutelar. Eu já vou dar uma dica aqui também, né? Tá lá no artigo 136 do Estatuto. Então começar a dar uma lida, e aí então você tá se preparando para participar desse processo de escolha, se você realmente tem esse objetivo aí de ser conselheiro tutelar em 2024. É isso aí, é parte desse princípio, né, de conhecer o edital, saber o que o edital estabelece, o que a lei municipal trata, né, a respeito do Conselho Tutelar. O próprio Conselho Tutelar é um local, daqui a pouco, para buscar orientação, né? Vai lá, conversa com o conselheiro e diga: olha, eu queria saber sobre o processo de escolha, vocês podem me direcionar, onde é que eu vou, com quem eu falo, né? E aí eles vão estar direcionando você com certeza. Mas por que é interessante que hoje ainda nós conversávamos, né, Everton? E tivemos uma dúvida de um município em relação à assessoria, assim, vocês assessoram municípios, mas também treinam os conselheiros tutelares, como assim, né? Foi uma dúvida que surgiu. Porque, na verdade, a nossa prática, né, a prática do nosso trabalho, mesmo não só como conselheiro tutelar, mas depois nos aprofundando mais no assunto, né, nos levou a conhecer o caminho, né, os caminhos, os trâmites, tanto dos conselhos municipais, do direito da criança e do adolescente, quanto dos conselhos tutelares e dos entes que circulam por esse meio, né, por exemplo, o Ministério Público, Judiciário e assim vai. Então, sim, nós temos hoje, né, com muita tranquilidade, né, a capacidade de assessorar não só o município, né, no processo de escolha, mas também capacitar conselheiros tutelares para o exercício da sua função e agora prepará-los, então, para esse processo, né, que, como o Everton já falou, tem diversas etapas aí, né. Uma das etapas importantes também é a questão da documentação, né, Everton, que a gente precisa falar. A documentação está lá no edital e você precisa levar toda ela, senão a sua inscrição ela não é homologada. Então atente bastante para isso. No edital vai ter a seção dos documentos ali. Você liste todos aqueles documentos, procure todos aqueles documentos antes de ir fazer a sua inscrição, né? Para que você não tenha aí uma decepção, tem que voltar mais uma vez lá, enfim. Preste atenção nesse detalhe, eu acho que é um detalhe bem importante para se levar em conta também. E muitos municípios têm bem descrito ali
que é apresentar o documento original, ou seja, levar os documentos e as cópias. Então você apresenta lá que geralmente a inscrição ela é feita no protocolo da prefeitura, lá no balcão da prefeitura. Então a pessoa vai estar orientada já a olhar a documentação original e já ficar com as cópias. Então a gente percebeu isso aí, que a maioria dos municípios tem esse critério. Então você já fique atento, olhe ali certinho, leia, no edital vai estar explicando quais são esses documentos, tire as cópias, leve os originais juntos e também as cópias. E falando sobre essa questão da capacitação, ela não o município não é obrigado a oferecer nesse momento uma capacitação para a questão da prova. Então, isso talvez um dia vai mudar se houver uma legislação federal. Então, muitos municípios fazem o quê? Dão uma capacitação, né? Faz uma capacitação antes da prova, aí o candidato faz a capacitação, faz a prova e depois aí vai para uma homologação e aí assim vai para a eleição. E aí tem municípios que não, tem municípios que a gente percebeu já que vão fazer a prova, mas não vão fazer a capacitação. E aí essa foi a necessidade que a gente enxergou, viu que alguns municípios aqui da nossa região, do Vale do Paranhana, não vão ter capacitações, mas vão exigir a prova. Então a gente oportunizou uma capacitação, que a gente vai falar depois aí também com mais ênfase, porque a gente realmente precisa, a gente quer, a gente pode e a gente quer ajudar. A gente chegou no momento, depois dessa experiência vivida como conselheiros tutelares, de que a gente pode contribuir para outros conselheiros tutelares. Até mesmo você que já é conselheiro, que está buscando uma reeleição esse ano, talvez se preparar um pouco mais para o processo de escolha do teu município, ou aquela pessoa que está com vontade no coração, sente a vontade de ser conselheiro tutelar e aí poder também se capacitar e se preparar para passar por essa prova, que é a eliminatória. Muito bem. Interessante, eu estava lembrando que essa semana, quando uma pessoa entrou em contato comigo a respeito do curso, né, tem muita gente que ouve falar, né, mas não sabe muito bem do que se trata. Então, essa pessoa me perguntou como é que funcionava e que se ela fizesse o curso, se ela já era conselheira tutelar, né? Então, acho importante falar um pouquinho de como funciona essa questão do processo também, né? Por que a gente chama de processo de escolha? Popularmente chamado de eleição, a gente chama de processo de escolha porque, diferente da função de vereador, por exemplo, prefeito, né? Como o Everton falou antes, existe um processo para essa escolha, né? O vereador, por exemplo, ele tem um partido onde ele se candidata e as pessoas elegem ou não. O conselheiro tutelar não, ele passa por um processo seletivo antes de ser candidato ao voto, né? Então, é disso que nós estamos falando. Existe uma documentação que é pedida, ele precisa comprovar algumas coisas, ele precisa levar alguns documentos para fazer essa inscrição, precisa passar por uma capacitação onde tem, né? Precisa passar por uma prova eliminatória. Alguns, como o Everton mesmo disse, fazem uma avaliação psicológica, que em alguns casos também é eliminatória, né? Até ele estar, então, homologado e apto ao voto. E aí sim começa, então, a eleição, né? Então, são momentos diferentes deste processo. A gente chama de processo de escolha. Por isso é importante conhecer o edital e saber quais são esses processos, né? Para você ver, já lá no início você já vai ver, sou capaz de cumprir todos os requisitos, né? Ou não, tem alguns requisitos que eu não consigo cumprir, então não adianta eu ingressar nessa caminhada, né? Mas é bem importante você conhecer, então, e esse é, então, o processo de escolha do conselheiro tutelar. No final das contas, vão ter lá as candidaturas homologadas, e essas candidaturas vão receber números, e vai para a votação popular, né? Quem vota, então? Diz aí quem vota, Everton. A comunidade que vota. A comunidade local de cada município. Todos aqueles que, acima de 16 anos, possuem seu título de eleitor, estão aptos a votar, podem se dirigir até os locais de votação, que também são definidos. Assim como
na eleição para vereador, para prefeito, existem as sessões já todas estabelecidas. No processo de escolha do Conselho Tutelar, é o Conselho Municipal que define quais serão os locais de votação. Então, tem municípios que possuem mais de um local, outros municípios que possuem apenas um local, e isso tudo também é divulgado pelo Conselho Municipal, está no edital também, e querendo ou não, o candidato, quando começar a iniciar a sua campanha eleitoral, ele vai ter que também divulgar os locais da votação e dizer para o seu eleitor que ele precisa ou levar o título de eleitor ou documento oficial com foto. E aí ele vai se dirigir então até o local, lá vai ter a listagem de todos os votantes, né? O Conselho Municipal faz essa solicitação ao TRE das urnas eletrônicas, salvo algum outro município que talvez vai ser ainda com cédula, mas eu acho que a grande maioria vai ser por urna eletrônica, então é muito simples de votar, né? A pessoa vai lá, vota muito tranquilamente, como se fosse votar para vereador, para prefeito. E aí então tem alguns municípios também que optam por dar a opção do munícipe votar só em um candidato, e outros municípios abrem também a possibilidade de votar em até 5 candidatos. E aí por que 5 candidatos? Porque o Conselho Tutelar ele é formado por 5 membros. São 5 conselheiros tutelares que formam o Conselho Tutelar, o colegiado, que é o órgão que toma as decisões na área da infância para garantir aí os direitos de crianças e adolescentes, garantir a proteção integral. Então, o Conselho Tutelar é muito importante. O conselheiro, aquela pessoa que já está com vontade de ser conselheiro, entenda que vai trabalhar em sistema de colegiado. Ou seja, as decisões, elas são do Conselho Tutelar. É os 5 que tem que interagir e tem que decidir e tomar as decisões. Então, tem municípios que têm essa possibilidade. A pessoa pode votar em um candidato, outros pode votar em até 5. Então, também vai estar escrito lá no edital. Mas são as pessoas da própria comunidade, ou seja, em Três Coroas, pessoal que vota em Três Coroas, que está com título ativo aqui, está tudo certinho, podem se dirigir aos locais ou o local de votação que vai ser definido ali pelo Conselho Municipal e fazer a votação. Interessante, Everton, tu falar dessa questão do colegiado, porque eu lembro, isso aconteceu comigo, provavelmente contigo também, né? A pessoa, quando ela vê o Conselho Tutelar, né, muitas vezes sem entender o que acontece lá dentro, de como funciona o trabalho, o que a gente pode e não pode fazer, né? A pessoa acha que entrando no Conselho Tutelar vai mudar o mundo, né? Eu vou lá, eu vou fazer diferente do que eles fazem e vou fazer uma revolução, né? E é importante pontuar que existe uma legislação que limita, né, que direciona o trabalho do Conselho Tutelar. E essa legislação é que estabelece essa questão do colegiado, né? Então, nenhuma decisão dentro do Conselho Tutelar em relação ao direito da infância, ela é tomada sozinha, né? Eu posso ter o desejo de fazer, mas eu preciso consultar o meu colegiado e a gente junto, a maioria vai definir a ação, né, dentro daquilo que é estabelecido dentro do estatuto. Então, por que eu estou falando isso? Para desmotivar? Não, é justamente para motivar. Entender. Né? E para motivar, porque mas peraí, agora eu fiquei curioso. Se eu não posso mudar o mundo, então o que eu vou fazer lá dentro, né? Então, é isso aí, esteja curioso. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. É querendo deixar você mais interessado ainda nesse processo, nesse trabalho, nessa função de conselheiro tutelar, para que você possa buscar essas informações, né? E se de fato você entender, cara, é isso que eu quero fazer da vida, que você entre com capacidade para fazer bem feito, né? E é por isso que a gente estabelece, então, o curso preparatório, né, Everton? Vamos falar do curso agora? Bora! Então, você que é conselheiro tutelar, você que quer ser candidato ao Conselho Tutelar, nós teremos no dia 29 de abril, em Parobé, na cidade de Parobé, uma capacitação que a gente vai começar de manhã e vai terminar à tarde. Vai ser o dia todo, com bastante ênfase nas atribuições, na vivência do Conselho Tutelar, onde a gente vai compartilhar as nossas experiências, falar um pouco sobre como é que é esse trabalho colegiado, o que o Conselheiro Tutelar pode fazer, quando ele pode requisitar serviços, quando ele pode chegar numa abordagem, né, de uma família, como que entrar nessa família para poder auxiliar de alguma forma. Então tudo isso a gente vai falar nesse dia 29 de abril,
E aí, então, o Jean tem aí o local certinho, tem mais informações do espaço também para passar. É isso aí. Que vai ser? Nós estamos conseguindo ofertar esse curso, né, ao custo que nós estamos oferecendo, né, R$ 39,90 no primeiro lote, R$ 59,90 a partir do dia 18, então no segundo lote, porque nós temos a parceria, né, do Ministério Monteforte, ali em Parobé, que cedeu o espaço para nós, né, então um espaço muito confortável, com ar-condicionado, todo o suporte, ali está à nossa disposição. Fica na Rua Guarani, 119, ali no centro de Parobé, muito fácil acesso, muito perto da faixa, inclusive, para quem está vindo dos municípios ao redor, né? Vai ser em Parobé, então, num local muito bacana, muito legal. E a gente realmente só consegue fazer esse valor porque o conteúdo deste curso ele é muito valioso, né? Você vai ver aí cursos a R$100, R$150. Mas nós, por dois motivos. Primeiro, pensando na acessibilidade, né? Buscamos, então, essa parceria que nos possibilitou fazer esse curso, então. Tá? Dia 29 de abril, em Parobé, na Rua Guarani 119. A partir das 9 horas da manhã inicia o curso, nós vamos até às 17. Vai ter almoço no local, Everton, para quem quiser ficar. Tá? Só precisa confirmar antes. Maravilha, hein? Não precisa sair do lugar. Não precisa sair do local ali, procurar lugar para almoçar, não precisa. Vai ter almoço lá, só precisa confirmar antes. Quando faz a inscrição ali, a gente já vai perguntar, né? E aí você pode deixar reservado seu almoço. Também vai ser um custo, a gente não tem o custo ainda, mas vai ser um custo acessível também para facilitar, né? E é isso, né? O que nós queremos com isso é realmente levar a possibilidade de você conhecer o que é o Conselho Tutelar. Daqui um pouco você vai lá, vai fazer o curso, Everton, e vai dizer, cara, não é para mim, mas você sabe o que é. Você vai entender o que faz o Conselheiro Tutelar, como é que funciona o Conselho Tutelar. Talvez você vai poder também passar a auxiliar a sua comunidade no entendimento do que é o Conselho Tutelar, né? Então é um investimento baixo que vale a pena, onde você vai receber um conteúdo de prática, né? O que nós estamos oferecendo? Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós construímos ao longo de 3 mandatos, né? Tanto o Everton quanto eu, foram 3 mandatos, né? O Everton ingressou numa carreira pública, eu acabei entrando para a associação, né? E acabei caminhando aí para outros lados também de capacitação. Então, todo esse conteúdo nós vamos oferecer para você que vai fazer o curso, que vai estar conosco lá no dia 29 de abril. É bem importante mencionar que é um investimento. A gente está falando de capacitação e hoje qualquer curso que você vai fazer, até mesmo os cursos online, não existe por esse valor, é um valor realmente muito, muito irrisório, baixo, mas realmente só para ter aí as manutenções, custos, deslocamentos, enfim. E também a gente vai fornecer um certificado, se o pessoal quiser um certificado também, a gente vai ter também o certificado. Então, realmente é um investimento em conhecimento, e a gente vai colocar tudo que a gente sabe, colocar os artigos, que é importante, citar os artigos, os principais artigos que moldam esse trabalho do Conselho Tutelar, para que também eles possam, na sequência, dar mais uma revisada, que a maioria das provas aí dos municípios vai acontecer para o final de maio, começo de junho, julho, e vai ser essas datas praticamente aí que vai ser as provas nos municípios. Então você vai ter já muito conteúdo para aprender, para ter aí no dia 29, e depois aí você dá aquela olhadinha no estatuto, já dá mais aquela revisada, mas você vai ter já um norte, vai ter um início para poder fazer essa prova. E eu e o G, a gente está decidido que vamos entregar bastante coisa. Estamos preparando com muito carinho tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, para poder compartilhar contigo. É a expressão mais correta que eu vejo, né? A gente quer ajudar, e a gente vai ajudar compartilhando tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente conhece, dentro do estatuto, dentro dessa vivência, da prática que a gente teve com esses 3 mandatos aí de conselheiros tutelares. Isso aí, se eu puder deixar um recado, então,
para você que está assistindo, que assistiu esse material, esse conteúdo, saia na frente. Saia na frente, né? Chegue lá no processo já com uma visão mais clara do que se trata o Conselho Tutelar, do que se trata esse trabalho que você quer fazer parte. Então participe do curso preparatório para Conselheiro Tutelar que nós estamos compartilhando com você aí no dia 29. E onde você estiver acompanhando esse conteúdo, a gente vai também disponibilizar aí o link para o pessoal poder acessar. Esse material também vai estar disponível pela Verde TV, e aí eu já agradeço também ao Everton Froner, porque o Everton abriu espaço para poder compartilhar também a informação, principalmente para a comunidade. Ele tem esse trabalho muito sério dentro do município, informativo, ou seja, informar a comunidade de Três Coroas que existe uma eleição e, consequentemente, também ele tem outros públicos de outros municípios vão estar já também captando essa informação, e aí a gente vai disponibilizar o link também para ele, já combinei com ele certinho, e aí a pessoa vai poder acessar aí e estar conosco no dia 29 de abril, agora finalzinho desse mês de abril aqui, nessa capacitação na cidade de Parobé. Muito obrigado, Jean. Obrigado aí pela parceria aqui nesse podcast, nesse conteúdo aqui. Isso aí, eu acredito que o primeiro de muitos, né? Isso aí. Vou começar a entregar conteúdos aí agora também pela internet, através de materiais, de cursos. Estamos preparando, né, um curso também online, que está no forno. Tô dando spoiler aí já. Tô dando spoiler aqui. Tô fazendo um curso online aí, que a gente vai anunciar nos próximos... aí logo a gente anuncia, né? Com muito carinho. Mas bem lembrado também, deixa aqui meu abraço, minha gratidão ao Everton Froner, né? E a Verde TV por essa parceria e disponibilizar esse espaço para a gente falar sobre essa trajetória tão importante que é a trajetória de um conselheiro tutelar. Obrigado, Everton, pela parceria de sempre. Vamos junto. Isso aí, Gê. Tamo junto. E um grande abraço a todos aí e até a próxima.